E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ do ano de 2010 que fala pra gente o seguinte: a tabela abaixo mostra apenas alguns valores, omitindo outros, para 3 grandezas associadas a 5 diferentes objetos sólidos: massa, calor específico e energia recebida ao sofrer um aumento de temperaturas de 10 graus Celsius. Então aqui ele está dizendo a variação de temperatura desses objetos, que foi de 10 graus Celsius. Ele deu a tabela aqui e ele fala: a alternativa que indica, respectivamente, o objeto de maior massa, o de maior calor específico e o que recebeu maior quantidade de calor é qual? Nesse caso, a gente tem que fazer o cálculo de todo mundo. Como esses corpos, todos eles recebem calor e aumentam a temperatura, a expressão que a gente vai utilizar vai ser Q igual a M vezes C vezes Δθ. Então, a gente vai calcular primeiro a informação que está faltando no 1 e no 2, que é a massa. Para isso, a gente vai ter Q igual a M vezes C vezes Δθ. E isso a gente vai utilizar para o carinha 1, né? Vamos substituir os valores. A quantidade de calor fornecida para o objeto 1 vai ser de 300. O valor da massa você vai descobrir, que é o valor de M1. O calor específico do 1 é 0,3. E o aumento de temperatura foi de 10 graus. Fazendo esse cálculo aqui, a gente tem o seguinte, a gente vai ter 0,3 vezes 10 vai ser 3. Então, a gente vai ter 300 igual a M1 vezes 3. Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai encontrar que M1 vai ser igual a razão de 300 divididos por 3, né? Esse 3 estava multiplicando em cima e passou para baixo do 300. E isso vai dar 100 gramas. Então, o valor da massa aqui do 1 vai ser de 100 gramas. Vou tirar esse grama daqui. Olha só. A gente necessariamente precisa calcular a massa do 2. Mas se você for olhar, a massa do 1 é igual à massa do 5. A massa do 3 é igual à massa do 4. Então, necessariamente, a massa do 2 tem que ser a maior possível, né? Para ter algum tipo de resposta. E também, olha aqui as alternativas. Ou é a massa do 1 ou é a massa do 2. A massa do 1 não pode ser, porque ele tem 100, né? E já tem outros valores com mais massa. Então, a gente já diria que a massa do 2 vai ser a maior. Só que eu vou fazer esse cálculo só para a gente se certificar e deixar a questão bonitinha. Vamos lá. A quantidade de calor do 2 vai ser a mesma coisa, a gente vai usar a mesma expressão. Então, a gente vai ter o seguinte, já fazendo para o 2, deixa eu botar aqui de laranja, a gente vai ter a quantidade de calor que ele recebe é 400, a massa que a gente vai encontrar vai ser M2, vezes o calor específico, que é 0,2, vezes o aumento de temperatura, que é 10. Fazendo essa conta, você vai encontrar que 0,2 vezes 10 vai ser 2. 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter que a massa M2, que a gente tanto procura, vai ser 400 divididos por 2. Ficou apertadinho, mas vai dar para ver. E isso vai dar 200 gramas. E assim, a gente se certifica que o valor aqui da maior massa é justamente associada ao 2. O calor específico a gente não tem a informação, olha que coisa curiosa, a gente não tem informação do 3. Mas nas alternativas não tem o 3 aqui, né, dentro que a gente já achou. Então você nem precisaria calcular o calor específico do 3, porque não é relevante. E se você olhar com bastante cuidado, você já vai ver que o calor específico da substância 5 é maior que o da substância 4. E isso já faz com que o gabarito seja a letra D. Mas a gente, para se certificar, a gente vai fazer esses cálculos. Se você quiser continuar assistindo e ver como faz, fica aqui comigo, que eu vou te mostrar. Vamos lá. Para calcular a quantidade de calor específico do 3, a gente vai ter Q igual a M vezes C vezes Δθ. A gente vai usar essa expressão para sempre nessa questão. A quantidade de calor que o 3 recebe é 450.
Então, a gente vai ter 450, vai ser igual a massa do 3 é 150, vezes o calor específico, vezes o aumento de temperatura, que é 10. Esse 150 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A gente vai ter 450 divididos por 150, vai ter que ser igual a C3 vezes 10. Você pode cortar um zero daqui com um zero daqui, e isso aqui vai dar 3. 45 por 15 dá 3. Então, você tem que 3 tem que ser igual a C3 vezes 10. Esse 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. A gente vai encontrar que C3 vai ser a divisão de 3 por 10. E isso vai resultar em 0,3 caloria por grama grau Celsius. Então, a gente já descobriu esse carinha aqui. Agora, gente, a gente precisa calcular a quantidade de calor do 4 e do 5. Para isso, a gente vai utilizar Q é igual a M vezes C vezes Δθ de novo. Para o 4, né, a gente vai ter o seguinte, a quantidade de calor vai ser a massa do 4, quanto que é? 150. Então, a gente vai ter aqui 150 vezes o calor específico do 4, 0,4, vezes o aumento de temperatura é 10. 0,4 vezes 10 é 4, então esse aqui vai ficar 150 vezes 4. E isso vai dar 600 calorias. Para o cara 5, né, esse aqui é o Q4 que a gente calculou. Agora, para o Q5, a gente vai ter M vezes C vezes Δθ. Substituindo os valores, a gente tem que o Q5 vai ser igual a Q5, a massa é 100 e aqui é meio. Então, a gente vai ter que 100, aqui vai ser meio, e a variação de temperatura é 10 sempre. 100 vezes meio é 50. 50 vezes 10, e isso vai resultar em 500 calorias. Então, se a gente colocar aqui os valores na tabela, né, 600 e 500, a gente, de fato, verifica que o gabarito vai ser a letra D. Beleza? E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.